né? Está falando alguma coisa mais? A convite do pastor Ney aí, com a permissão de Deus, a gente vai estar falando alguma coisa. Não me considero sábio para estar aqui na frente falando também, mas lá em Coríntios 1, 1 Coríntios 1, 26, né, fala que Deus escolhe os loucos para envergonhar os sábios. Né? Então, eu me considero sábio, mas vamos lá, vamos estar falando de uma coisa aqui. Eu escolhi um tema hoje, pastor, sobre o perdão. Porque foi uma coisa que me afligiu muito aí de 2020, 2021 para cá. A gente passou por algumas dificuldades, né? E algumas traições, assim, que pessoas que a gente tinha como amigo, que confiavam, às vezes acabou prejudicando a gente. E aí, falei, o que eu vou falar lá domingo? Esse convite. Aí veio meu coração, fala sobre o perdão. Né? Que é uma coisa que até eu tenho dificuldade, e acho que todos têm dificuldade, mas é uma coisa que a gente deve resolver. Aí eu separei aqui um texto bíblico, quem quiser depois dar uma olhada, ou tiver com a Bíblia aí já olha. Então lá em Mateus 6,14, fala o seguinte, que a gente deve perdoar, tá? Vamos ler aqui o trecho, né? Porque se Deus perdoardes aos homens de suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens de suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que Deus está dizendo aqui? Se eu não perdoar o meu irmão que me prejudicou, Deus não vai me perdoar. E se eu perdão de Deus, o que vai acontecer? Não tem céu para mim. Né? Então, é muito sério. A gente tem, por mais que é difícil perdoar, a gente tem que perdoar. E aí, a gente vê o seguinte, a gente não perdoa pela razão, não perdoa pela emoção, a gente perdoa pela razão. Tá? E se você for perdoar pela emoção, você vai lembrar daqueles fatos que a pessoa te prejudicou e você não vai conseguir perdoar. Então, você tem que usar a razão, tem que ser inteligente. Eu vou perdoar porque eu vou perder muito mais se eu não perdoar. Então, usar a razão. Aí ele fala, mas eu não consigo esquecer, claro. Mas você não vai esquecer mesmo, porque uma coisa que te prejudicou fica gravado no cérebro. É difícil a pessoa esquecer. Mas você vai lembrar dos detalhes, aí vai passar um monte de anos, às vezes outras coisas você vai esquecer, mas aquela situação que te machucou, você não vai conseguir esquecer. Mas, mesmo que você lembre, você não vai ter mais aquela vontade de prejudicar aquela pessoa, de estar... Né? Você vai ter que perdoar e esquecer. E esquecer ali a mágoa. Entendeu? O fato você não vai esquecer, mas a mágoa tem que tirar do coração. Não adianta você perdoar de boca, né? Tem que perdoar mesmo de coração. Eu vou até falar de uma situação que vem acontecendo comigo, dessa situação que eu acabei sendo prejudicado. E hoje, depois que eu decidi perdoar, até mandei uma mensagem para a pessoa, falei, olha, a partir de hoje eu vou tentar esquecer isso aí, você está perdoado sobre esse fato. E aí, às vezes, algumas pessoas me ligam para mim atendê-los, e aí que eu comecei a ver que eu consegui perdoar mesmo. E eu não consigo atendê-los, aí eu falo, ó, fala lá com a pessoa, essa pessoa que me prejudicou, eu falo, fala lá com essa pessoa lá, que ele vai poder te atender. E isso é perdoar, tá? Não é fácil? Pô, não é fácil, puxa vida, né? A gente era junto, e agora passo só para ele, né? Mas tem que fazer isso daí. Aí tem uma passagem aqui também que eu gostaria de estar lembrando aos irmãos aí. Também que Jesus falou a Pedro, né? Foi lá em Mateus... Deixa eu ver aqui. 18, 21. Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Aí Deus se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te digo, até 77 vezes. 70 vezes 7. Então, quer dizer, não é perdoar uma vez ou outra. E tem outra passagem que eu não me recordo agora, que fala que se teu irmão pecar contra você 7 vezes ao dia e voltar arrependido, você vai ter que perdoar ele 17 vezes. Não é fácil, é como eu falei, tem que usar a razão. E se não usar a razão, não consegue perdoar. Né? Então, esses detalhes aí sobre o perdão, como eu disse, passei por essas dificuldades aí, perdoei. Tem situações que é mais difícil, tem situação que é mais
mais complicada. E aí você vai me perguntar, mas eu vou perdoar e vou ter que voltar a conviver com essa pessoa? Não, não precisa. Perdoou, esquece, não precisa estar convivendo mais. A Bíblia fala. Pode deixar a pessoa para lá, né? Ela vai ficar lá no canto, ela não no seu, segue a vida. E porque até se essa pessoa entrar em dificuldade de pedir ajuda, aí sim, aí você vai ter que ajudá-lo, porque senão você não perdoou. Então tem que, a Bíblia também fala da gente ajudar a pessoa, no caso de mesmo ser inimigo, vai ter que orar e perdoar, né? E aí a gente vai ver a situação, pô, mas o cara me prejudicou bastante e eu vou ter que perdoá-lo. Aí a gente vai ter que lembrar daquela situação que Jesus estava lá na cruz, né, sendo crucificado, e mesmo assim ele pediu a Deus ali para que Deus perdoasse os seus algozes, né, dizendo, Deus perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então quer dizer, esse aqui é um perdão maior do que o que Jesus fez ali na cruz ali. Quem conseguia fazer um negócio desse? O cara está ali pregou ele na cruz, veio ali, carcou a lança no lado direito, no lado esquerdo, não lembro agora, do seu abdômen, né? E ele mesmo na ânsia de morte ali, perdoou os algozes. Então, é um exemplo assim muito grande. Não dá para falar, puxa vida, aquele cara me prejudicou lá, não vou perdoar ele. Se você for ver, é uma coisa bem ínfima em vista desse que aconteceu com Jesus aí. E Jesus acabou perdoando. Então, eu queria estar falando sobre isso aí, porque senão não tem salvação. A pessoa, não, vou levar isso aqui, deixa pra lá, aquele maldito aí me prejudicou. E a gente pode morrer a qualquer momento. E sem esse perdão aí, vai ter problema lá, que vai ser julgado igual você julgou teu irmão, Deus vai julgar você ali. E adeus salvação, né? E aí tem um médico que ele escreveu um livro, não lembro o nome dele agora. Ele fala o seguinte, que 78% das enfermidades são causadas por causas emocionais. E essas causas emocionais é o quê? Problemas com outras pessoas e a falta de perdão. Então, a maioria das doenças, 78%, não vamos dizer todos, porque tem pessoas boas que estão internadas lá por causa da idade, por causa de outras coisas, né? Mas a grande maioria é por causa de falta de perdão. E é grande a quantidade. Então, você vê que eu já vi também outro médico falando que a maioria dos cânceres, eles se desenvolvem por causa disso aí, por causa da angústia, por causa da mágoa, que vem também da falta de perdão. Então, para ter uma vida boa, feliz, tem que perdoar. Não temos opção, né? Por mais que a situação foi difícil. E aí eu falo, não, mas aquele cara lá me prejudicou muito sério, matou meu irmão, ou fez uma coisa muito séria, muito grave. Vai ter que passar por cima. Não tem opção. Vai precisar conviver com ele? Não, de jeito nenhum. Aí vai ter que perdoar. Era isso que eu queria dizer. E aí eu queria falar também mais uma coisa, saindo um pouco desse tema. Muitas vezes nós que somos cristãos falamos, pô, mas nós perdoa, nós vivemos certos, e mesmo assim a gente encontra dificuldade, às vezes acontece algum intempéries com a nossa vida. Aí eu queria dizer para vocês que o ladrão ele não rouba casa vazia, né? Se ele tenta nos prejudicar, é porque a gente tem alguma coisa para oferecer de bom aí perante Deus. Então, se às vezes a gente passa por alguma prova e fala, não, estou perdoando, e mesmo assim estou passando por essa prova, que dificuldade, né? Que situação que eu me entrei aqui. Mas é porque o inimigo, ele vem para cima mesmo das pessoas que têm a oferecer para Deus. Se você fosse estar tudo torto, às vezes ele nem via você passava desapercebido. Mas as pessoas que são de Deus, às vezes passam por prova, mesmo perdoando, porque tem alguma coisa boa para oferecer. Eu acredito nisso aí, tem um versículo bíblico também que fala sobre isso, não me recordo agora, mas depois dá para pesquisar pelo Google, é fácil de achar. A gente vai achar que eu vou acabar me tornando um pouco demorado aqui, e o pastor Neil vai puxar minha orelha e falar, pô, primeira vez que vem pregar, quer pregar o dia inteiro? Aí não, né? E uma coisa que o pastor Neil falou aqui no início, e eu gostaria de ratificar, ele falou, às vezes a gente é apertado aí para se aproximar de Deus. É isso mesmo. Às vezes a gente, para você fazer um azeite, a azeitona tem que ser amassada, né? E bem apertada. Então, às vezes, para a gente chegar à nossa essência, para Deus chegar à nossa essência, e você está acompanhando
andando com Deus, você ser apertado. E às vezes Deus permite até que a gente é apertado, para a gente estar aqui falando sobre Ele, estar pregando, estar falando, né, as coisas boas que Deus faz pela gente. Que se tudo estiver correndo bem, nem vou na igreja, vou lá fazer o quê? E a hora que a coisa aperta, aí vem a essência. Né? Então é isso que eu queria falar. Sei que era para falar de um tema, acabei estendendo um pouco, mas acho que a gente tem que falar aí que Deus pediu para a gente estar falando. Posso fazer uma oração aqui, pastor? Vamos lá? Então vamos lá, vamos ficar de pé aí, vamos. Fazer uma oração aqui. Soberano Deus e eterno Deus, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pelo conhecimento, por ter dado essa oportunidade que a gente está falando aqui, pela vida do pastor Ney, pela vida dos seus filhos, esposa, todos. O irmão que orou por mim aqui. Obrigado, Deus, por tudo, por estarmos vivos, por dar esse entendimento, que a gente tem essa oportunidade de ter esse entendimento aí, sobre o que o Senhor quer de nós. Muitos aí, às vezes, não tem essa chance de ter esse conhecimento, às vezes tem a chance e não aproveitam, né? Mas quero agradecer, Deus, e pedir para o Senhor, olha pelas nossas vidas, cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém.